bem-vindos a mais um episódio de Vozes Portuguesas, Portuguese Voices, que tem estado a ser difundido na rádio e televisão Artesia, assim como também no Facebook, na Portuguese Voices, na rádio e televisão Artesia, Facebook e também nas páginas da Igreja da Sagrada Família do Facebook. E neste sentido vamos ouvir estas histórias da comunidade portuguesa que nos falam quer o Sr. Isidro Menezes, no sul da Califórnia, quer a Sra. Gladys Baissa em Maui, no Hawaii, e quer o Padre Manuel Souza, no norte da Califórnia. Todas elas diferentes histórias, mas todas elas nos falam de algo comum, destas raízes e tradições portuguesas e americanas nos Estados Unidos. Vamos ouvi-los. And today, in a special way, in this 14th episode of Portuguese Voices that has been broadcast in RTA and in the streamed in the Facebook pages and also in YouTube from Portuguese Voices, Holy Family Church and RTA Facebook page, we are going to listen to these voices of the Portuguese community from Mr. Isidro Menezes in the southern part of California, Gladys Baissa from Maui, Hawaii, and Father Manuel Souza from Northern California. All distinct voices, but all speak about this communality, these roots in the Portuguese American traditions in the United States. Let's listen to them. O pensamento da semana. Listen to the words you speak, especially in prayer. E agora em português. Ouve as palavras que falas, especialmente na oração. É um conceito interessante, esta ideia de ouvirmos a nós próprios. E penso eu que muitas vezes aquilo que dizemos pode ser também algo que possamos aprender connosco próprios. Às vezes estamos a falar e a dar sugestões ou dar recomendações a outros, e quando nos pomos a ouvir a nós próprios, damos conta que essas recomendações e essas sugestões e essas reflexões são também para cada um de nós. E de modo especial na oração, quando nós rezamos, muitas vezes não é só um ato de repetir palavras, é nós sermos capazes, através dessas repetições, de aprendermos e de ouvirmos verdadeiramente e escutarmos verdadeiramente. This is an interesting reflection about how to listen through what we say ourselves. Sometimes we speak and give recommendations and suggestions and new ideas to others, and ultimately we can also listen to them and say, that can apply to each one of us. And especially in prayer, and which is a powerful suggestion, which means it's not just the act of repetition that counts, it's the act of listening actively to what we say, especially in prayer. Muito bom dia, Sr. Isidro Menezes. Como está? Muito bem, obrigado. E como está o Padre Proença? Sempre bem disposto? Sempre bem disposto, dentro do possível, dentro da situação atual em que vivemos, é sempre tudo um pouco imprevisível de alguma forma. Mas olha, tenho muito gosto em falar hoje consigo e recordo-me que há alguns anos atrás estava eu a visitar a Ilha da Terceira, e na zona dos altares, estava a andar na rua e olho para o lado esquerdo e de repente vejo um letreiro numa casa a dizer Família Menezes. E a minha primeira reação foi, isto é capaz também de ter a ver com o Sr. Isidro Menezes. Conte-me lá um bocadinho da sua
daquilo que se recorda dos Açores e da sua passagem, da sua família, quer dos Açores para aqui. Pois olha, Padre Proença, para iniciar, quero agradecer-lhe a si a sua iniciativa de estar com esse empenho de gravações históricas dos portugueses radicados nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia e em todos os lados, e em todas as partes. Para mim é uma honra para nós termos uma pessoa da Igreja, mas que se interessa pelas pessoas que o rodeiam e por tudo aquilo que passou à nossa volta. Portanto, muito obrigado e com muito agrado vou descrever um pouco sobre a minha pequena vida, que foi uma pequena simples, mas muito interessante, acredito que foi, e eu tenho muito gosto de dizer às pessoas que realmente estas vidas do imigrante são histórias que podem servir de muito às gerações vindouras. Mas como estava a falar na freguesia dos Altares, eu nasci nos Altares, na mesma freguesia e na mesma casa que o senhor viu, e ainda lá está, e passei a minha vida em Portugal até aos 25 anos. Depois de ter servido o serviço militar nos Açores, no Batalhão Independente de Infantaria 17, fui evacuado para a terceira não, para Angola, de evacuação, mas nas tropas mobilizadas, naquele tempo que havia problemas, foi uma das companhias que foram para Angola. Eu também fui mobilizado, passei entre todo o meu tempo de serviço militar, foram à volta de 4 anos, passei. Depois disso, fui também polícia, com instruções em Caldas da Rainha, fiz serviço em Lisboa, na Madeira, e aí daí nasceu o meu início de imigrante. Como o meu sogro se encontrava na Califórnia, tínhamos feito uma petição para virmos para a América. E essa petição veio de ferida, quando eu estava precisamente em requisição para voltar à terceira e aí fazer a minha vida policial. Mas como os Estados Unidos, nos meus tempos, foi sempre um país de uma maneira acolhedora, em que todo o mundo queria vir para os Estados Unidos, eu também fui um desses imigrantes. Era uma mudança grande, deixar o meu país aos 25 anos, nunca mais me posso esquecer da minha terra, bela terra, ilhas maravilhosas, mas fizemos uma aventura à procura de uma vida melhor que no momento se encontrava, parecia, nos Estados Unidos. Então aqui cheguei em 1966 e comecei a minha vida de imigrante com qualquer trabalho que aparecia. Diga-me uma coisa, veio diretamente para a Artísia ou quando chegou à Califórnia, para onde é que foi? Vim diretamente para a Artísia. Ah, Meu sogro se encontrava no tempo das pessoas humildes e trabalhadoras que não tinham outras possibilidades e que eram bastante honradas, estava ordenhando vacas numa leitaria. conte-me um bocadinho, porque muita gente nova não olha para a Artísia e vê aquilo que vê só com casas, mas a impressão que eu tenho é que à volta da Artísia, zona de Cerritos, tudo aquilo eram vacarias. Era essa a impressão que viu quando chegou cá? Exatamente. O South Street, o Artesia Boulevard, o 183, estas ruas que englobam a Artísia, eram várias leitarias dos portugueses, a maioria eram portugueses de altura, os holandeses, os Dutch, como diziam, e eu também fui ordenhar vacas um bocadinho mais distante daqui, em Huntington Beach, Bolsa Chica. Era a única leitaria que lá estava. E lá estive 2 anos. Depois, por razões de alergias e outras coisas, voltei para a Artísia, é onde me encontro. Trabalhei nas carnes, não era desossador de carne, mas aprendi, só sabia cortar um pouco de carne para comer. Mas aí aprendi com os meus amigos que vieram do Brasil, e aí estive empregado nas carnes como 20 anos, quase 20 anos. Depois apareceram outras oportunidades, como, por exemplo, como vamos, real estate, vendedor de imobiliários.
Era uma coisa que não tínhamos alguns, mas eu achava que essa é uma boa oportunidade para que eu também pudesse dar um passo um pouco à frente. Então meti-me na escola, tirámos um pouco da escola da noite e aí comecei, tirei as minhas licenças de real estate e comecei vendendo real estate a várias pessoas, o que agradeço muito à bela comunidade da Artísia, que encararam e me deram um suporte e confiança que muitas pessoas ainda hoje têm a sua vida, graças a Deus, muito bem, e eu também contribuí com muito gosto para que isso acontecesse. E além disso, isto é parte do trabalho. Depois também me envolvi muito com a comunidade portuguesa. Temos o hall português, o Artísia de IES, onde eu por várias vezes fui diretor, e aí fizemos uma comunidade como que uma freguesia, como uma pequena cidade nossa. As nossas festas religiosas, a nossa filarmónica, desculpa. E eu também fui músico filarmónico. Na nossa filarmónica fomos dos primeiros que iniciámos aquela ideia das filarmónicas, que era a alegria, era o coração do povo. Que instrumento é que tocava? Eu tocava trombone, Uhum. mas também uns tempos barítono. Ok. Barítono. De maneira que houve muito tempo que eu fiz uma vida muito integrada, como todos os portugueses, ou quase todos, na comunidade portuguesa, no Artísia de IES, nas festas de Fátima. E assim foi uma vida por vários anos, trabalhando com os meus amigos e eles trabalhando comigo. Depois, voltando a uma parte que eu sentia uma certa falta, é que, desculpe, a comunidade portuguesa, naquele tempo, nós não sabíamos, nem estávamos preparados para entrarmos numa comunidade política. Vínhamos de um tempo em que as pessoas que vieram de lá não se habituaram ao voto, não se habituaram que o voto vale. Eu sentia que havia uma necessidade de termos alguém que se integrasse um pouco na nossa política da cidade. Pois agora é que estou a ver, portanto, quando veio para cá, os portugueses também que vieram nessa altura para cá, nos anos 60, vieram de um regime que ainda era a saída da ditadura, não era? Portuguesa, portanto, em que o voto não era valorizado, o voto era quase suprimido e havia um partido. Não era? Exatamente. Portanto, as pessoas chegaram cá sem estarem motivadas para uma dimensão política, porque toda a sua vivência portuguesa foi de estar desmotivado para a política. Exatamente. Uhum. E eu achava que isso era um pouco prejudicial à nossa comunidade portuguesa, porque não é que nós queremos mandar em ninguém, não é que queremos suprimir os outros, mas queríamos também de fazer parte dos destinos da cidade. Então, eu comecei por ajudar nas eleições, os senhores que cá estavam, qualquer coisa que, desculpe, os senhores que cá estavam, e criei um certo entusiasmo e deu confiança para que, ao fim de pouco tempo, fui nomeado para o planeamento da cidade. Então, o que nós chamávamos o Planning Commission. Lá estive por 2 anos, e vendendo real estate, já estava um tanto independente, e a vida tinha já uns conhecimentos leves, mas básicos naquilo que estava fazendo e naquilo que estava integrado. Então, as pessoas que lá estavam, houve uma vaga, e procuraram Isidro. Os portugueses nunca tiveram um imigrante como representado na cidade. Tu és uma pessoa que já estiveste já no planeamento, porque não concorres? Eu disse, não, isso não é para mim. Um imigrante como eu, que chegou com 2 malas na mão há pouco tempo, o que é que vão dizer? Esse homem precisa aprender muito mais, porque realmente na nossa terra precisava ser um doutor, um engenheiro, uma pessoa qualquer, para ser presidente de uma Câmara. Mas, com a ajuda de minha esposa, do meu filho, que também já era um homenzinho,
Ele disse, pai, o pai está sempre falando nisso, por que não tenta? Então eu tentei. Infelizmente, tentei, e eram 5 concorrentes, e eu ganhei com os votos mais altos daquela eleição. Porque eu expliquei ao povo que eu não era um doutor, eu era um homem com a quarta ensino primário, 4 anos numa escola, o resto tinha aprendido nas escolas noturnas e na experiência, mas as pessoas não se importaram e votaram para mim. E eu continuei e fiz a minha vida, fui mayor 3 vezes, aqui há uma rotação na cidade, e acho, ao princípio, quando via que estava rodeado de pessoas que eram com autoescola, com médicos, professores que estavam envolvidos em certas coisas, mas eu nunca tive medo, porque eu compreendi que ser um político, embora numa cidade pequena, é muito bom. Eu senti falta de não ser uma pessoa que tivesse mais um nível escolar, mais um nível de educação, mas eu senti que o que era necessário era ser honesto. Então, eu me dei confiança com o sistema democrático que nós temos. Nós temos um city manager, nós temos attorneys que estudaram precisamente para tratar de assuntos municipais. Então, o que um político, se lhe chamam um council member, um mayor, o que tem que fazer é ler o que lhe apresentam, verificar se realmente vai prejudicar alguém ou quanto se prejudica, porque sempre que há uma mudança há alguma coisa contra outra pessoa, mas ver onde é que está o melhor para todos e não fazer aos outros aquilo que não quer para si. Foi sempre o que eu tentei. E acho que fui bem sucedido, saí por minha livre vontade, fui 3 vezes até apoiado pela população para ser mayor a 3ª vez, 2 vezes consecutivas. Acho que tenho a minha consciência bastante tranquila, que fiz o melhor que pude como imigrante e como pessoa não tendo uma alta elevação de estudos. E continuo a dizer que a mocidade, no tempo que eu fui eleito, até nas escolas, nos high schools, os jovens sentiram-se orgulhosos que também já tinham alguém da sua comunidade que estava na cidade. E daí para a frente, eu acho que, embora que seja errado, mas a nossa comunidade passou a ser olhada com mais respeito. E o Sr. Isidro, na sua experiência e na sua vivência, muito obrigado pelas suas palavras e das suas palavras de estímulo para as novas gerações. Portanto, esperemos que continue a ser uma motivação para as novas gerações. Na sua vivência enquanto que mayor da cidade da Artesia, provavelmente contactou com outros mayors, com outros políticos aqui na Califórnia e outras partes, e encontrou outros portugueses? Tem algum outros exemplos de pessoas que tenha conhecido envolvidos também na mesma vivência? Olha, sabe, quando eu fui eleito, o que se dizia por toda a Califórnia é que eu tinha sido o primeiro imigrante português a ser eleito para uma Câmara Municipal. E, razões eu fui chamado a receber parabéns e placas e coisas em Tolar, up north, lá em cima, em outras cidades que me convidaram de alegria para mostrar ao seu povo, às suas comunidades, que havia um português imigrante daqueles que vieram com 2 malas na mão, que também podia, era eleito. E daí para cá começámos a ter vários, porque disseram, aquele pode, eu também posso. Uhum. Eu acho que não fui uma pessoa que fez nada extraordinário, mas eu acho que abri as portas para que nós podemos. No fundo, o seu exemplo foi uma inspiração para muitos outros que vieram depois. Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que sim. E eu acho que aqui podemos, também nos Estados Unidos, já lá vão 54 anos, vi aqui, nunca tive problemas, graças a Deus, com a justiça, e eu acho que, e mesmo que os tivéssemos, há sempre uma maneira de a gente voltarmos a ser o mesmo que éramos. Porque a fraqueza de um ser humano, o senhor sabe melhor que eu, que é um homem da igreja, um homem que estudou bastante para essas coisas, que tem as suas falhas, mas não, Deus disse mesmo, tens falhas, mas voltas ao caminho. Não devemos atirar uma pedra, porque essa pedra pode ser
para nós próprios e quem não tem alguma coisa que atirar. De maneira que eu talvez estou a sair um pouco daquilo que o senhor necessitava, mas eu quero deixar uma mensagem clara. Nós podemos ser e sermos bons. E estamos num país bom, viemos num país bom, e que Deus ajude a todos e ao mundo a salvar esta grande tormenta que se apresentou agora para nós todos, mas uns aos outros, com as mãos dadas, nós podemos ainda vencer esta e muitas mais. Aquilo que gostei nas suas palavras agora foi esta sua reflexão de que vê a política não como uma autoridade que se impõe, mas como uma autoridade que está ao serviço do próximo. Que significa que faz para os outros, pondo os interesses dos outros a primeiro que os seus próprios interesses. Portanto, esperemos que seja uma boa inspiração também para as novas gerações, de que, ouvindo as suas palavras, percebam que esta grande dimensão, toda a política, todo o trabalho que fazemos e toda a nossa relação para com os outros, se é vista numa dimensão de serviço ao encontro dos outros, é a melhor atitude que possamos ter no dia de hoje. Senhor Isidro, diga. É verdade, Padre Proença. E eu acho que o senhor também já disse no princípio, e vou terminar assim, que o senhor tem uma ideia que nem só está pensando o que está dentro da igreja, também está pensando o que está fora. Porque o que vai para a igreja é o bem, e o bom que está fora entra no bom. E o bom com o bom só traz bom. E nós necessitamos fé e necessitamos lei e ordem. Portanto, uma vez mais, o meu obrigado e que Deus o ajude sempre na sua missão e a todos. Muito obrigado, Sr. Isidro, pelas suas palavras e, no fundo, aquilo que fez e continua a fazer ao longo da sua vida, que é procurar construir a justiça no mundo em que vivemos. E se todos nós fizermos a nossa pequena contribuição, de certeza absoluta que deixamos o mundo melhor. Muito obrigado, Sr. Isidro. Obrigado. Bom dia. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvimos dizer que, mais uma vez, hoje tem uma história para nos contar. O Sr. Euclides Álvares conta uma história muito engraçada. Ele mora aqui perto de nós, aqui em Elmar. E ele conta que lá na sua freguesia, que o leiteiro trazia o leite e depois dividia o leite pelas famílias que precisavam e que compravam. Ele chegou à casa de um casal de idade e trouxe a sua meia canada de leite, ou lá o que foi, o seu quartilho. E um dia de muita chuva e vento e frio, o pobre do pastor estava todo molhado e a senhora de idade, assim muito compadecida, disse: olha, o senhor está aí a tremer de frio. Olha, o senhor espera que eu vou lhe dar um bom copo de aguardente. E ela foi lá buscar uma garrafa ao armário, encheu um copo bastante grande de aguardente e deu-lhe para beber. E ele bebeu, agradeceu e foi-se embora. E o marido estava lá no outro quarto, de dentro, e disse: ó Maria, quem é que esteve aí? Ele disse: olha, pois foi o leiteiro, o pastor, que veio trazer o nosso leite. E o pobre estava tão molhado, e estava tão frio, tanto vento, e eu dei-lhe um bom copo de aguardente. E ele disse: e qual foi a garrafa que usaste? Ele disse: olha, esta que está aqui. E o marido disse: pois tu não vês que isso é água benta? E ela disse: oh, por isso é que ele não fez caretas nem nada. Muito obrigado, Padre Manuel, pela sua história religiosa da semana. E vamos hoje escutar nesta entrevista histórica esta senhora Gladys Baissa, que entrevistei há um número razoável de anos, quase 20 anos atrás, e em Maui, em Hawaii,
e representa um pouco a continuação desta conversa que tivemos no princípio deste episódio com o Sr. Isidro Menezes, de que é importante estarmos envolvidos na vida pública e de uma forma muito especial toda a sua vida Gladys Baissa através do County de Maui, ela tem estado envolvida sempre ao longo da sua vida pública, podemos assim dizer, no seu serviço público com a comunidade que serve. Today, in a special way, we are going to listen to this beautiful story of Gladys Baissa that I interviewed close to 20 years ago in Maui, and is a continuation of the story that we've been having with Mr. Isidro Menezes, speaking about public service. Is not political life, but in many ways has a lot to do, because when she serves in the county in Maui, is a public office, is a service to the community, and she's been doing that for her entire life. So let's listen to Gladys Baissa and her roots and traditions in the Portuguese community in Maui. My name is Gladys Baissa, and I was born in Paia on the island of Maui. But you have also Portuguese last time, don't you? Oh, my maiden name? Yeah. My maiden name is Coelho. Okay. Well, let me tell you a little about me. I was born in 1940, a year before the war began, to parents who worked for the sugar company. At that time, it was called Maui Agricultural Company, and it wasn't what is known today as Hawaiian Commercial and Sugar Company, or HCNS. My dad was a machinist, and my mother, of course, was a homemaker at that time. And I had one older sister, and that was our family. And so I was born and grew up in this small little plantation town called Paia. And we lived in camps in that time, and people lived in camps grouped upon either ethnic roots or skills. And in the case of my dad, because he was a skilled employee for the plantation, we lived in a camp called Skill Camp. And we had a brand new plantation home that the plantation had constructed for us. They used to provide employee housing at no cost to all of the employees. In those days, we got housing, we got free medical care, we never paid for utilities. There was a company store where you bought whatever you needed. And as a very young child, and it's funny how some things never go away from you, but I remember when I was about 5 or 6 years old and old enough to get up to the ice cream counter in that store and telling the lady I wanted an ice cream cone that was probably 10 cents and asking her if she would please put it on my daddy's account because his bongo, or his company number, was $24.99. And you never forget that. I remember it, always. And everything was bought using this number. And they would charge it to your dad's account. And at the end of the month, they'd make a payroll deduction, and the account would be paid in full. So nobody could owe the company money. They would just automatically deduct it from your pay. And of course, my mother being the frugal Portuguese manager, we had to take in all of our slips. Anytime we bought something, we took our slip, and Mom put it on a clipboard, and she had a running total. And I remember so clearly, maybe around the 25th of every month, she'd say, okay, that's it. We've hit our budget. Nobody can buy anything else until the new month. And I grew up with that idea of new month. And it feels strange today because we don't do that anymore. I think American people still live paycheck to paycheck, but we live from new month to new month. So living in the plantation was different because this idea of an extended family, or ohana, was for real. Nobody worried about their children. We didn't have to worry about anybody coming along and snatching them, or worrying about latchkey children or supervision of children, because it was one big family. And we thought of all of our neighbors as Auntie Eva and Uncle Ben, or Auntie Susie and Uncle John. And we were never allowed to address adults by their first name because we were children. So we called them Auntie and Uncle.
whether they were, you know, real family or just ohana. And everybody looked out for everybody. Our parents, the parents of our friends, you know, watched us, and if we did something that we weren't supposed to do, they would correct us or let our parents know, which we dreaded. So we all tried to, you know, toe the mark. Of course, we were rascals then, but the little mischief that we did is nothing compared to what we hear about now. But childcare was not a problem. Another thing that came out of that was really good, Father, was because we were so close, we were from different ethnic backgrounds. And that's how we learned to appreciate each other's culture. Because I would go to my neighbor's house and they were Puerto Rican, and so we'd eat their food, and they'd come to my house and have Portuguese food. Then we'd go to another neighbor who was Japanese and eat their food. And this is how we grew up, in this multicultural feeling and not having the barriers that we hear about today. We still have a very diverse, multicultural makeup of our population, but it isn't that intimate, wonderful experience that I had as a child. What that did was prepare me to work with people of all kinds of backgrounds, all kinds of nationalities, and to feel very comfortable with them. My husband is of another ethnicity. He's Filipino and Hawaiian, and I'm very comfortable with that. My children are, of course, of mixed. My grandchildren are further mixed in ethnicity. In fact, I don't know that anybody's married to anybody that's Portuguese. And we just all get along as a family, and it never occurs to us to think of them as being different. We just think of them as people. So it definitely prepares you. I also am comfortable in traveling around the world. I've been to quite a few foreign countries, and I feel comfortable. I just can, you know, slip into it. If I'm in Mexico, I can act like a Mexican. If I'm in Portugal, I can act Portuguese. If I'm in Hong Kong, I can get in with the Chinese. It doesn't really matter. I'm comfortable. Of course, I was very fortunate to grow up in a more traditional Portuguese family. A lot of the people of my generation really don't know much about their Portuguese culture or food because they didn't have that opportunity. But I grew up with a mother that was a great cook. She had inherited that, of course, from her mother, who I understand came to Hawaii from the kitchens of the King of Portugal. So we have some real cooks in my family. And so food was always a big part of things in our home. And some of my favorite memories and the things that I still know about, my folks used to cook a lot. And once in a while they would slaughter a hog, and we'd spend the whole weekend with that. It isn't like now you take it to the slaughterhouse and they give it to you all in nice little boxes with the pork chops separate from the spare ribs. We used to have a whole hog, and we'd spend the whole weekend slaughtering it and then taking the blood and chopping tons of onions and parsley to make murcilhas, and making surish, you know, the Portuguese sausage, and rendering the fat and making trejums and trejum bread. And it was and then when all this was smoked and done, layer it in crocks with either rock salt or with the rendered lard, because we didn't have freezers in the early days. And then, of course, my mother and her mother made all their bread, and holidays were wonderful. As long as I can remember growing up, my aunt was my godmother. And on holidays, she'd call me and she'd say, "Come by, I have something for you." And I knew what I was going to get. I would get several loaves of this fresh baked bread from the oven with homemade butter, and a turkey, vingadores, roasted beautifully out of the outside furn, the oven. And so I was lucky that I had this traditional background. Se deseja ver toda a entrevista na sua completude, na sua totalidade, pode ver junto da página da web portuguesevoices.org, e lá encontra a versão total. Portanto, a versão que aqui apresentamos do nosso programa é sempre uma versão abreviada, por
causa da dimensão do nosso programa, mas a versão completa todos têm acesso através desta página da web, que está ligada com a página do YouTube portuguesevoices.org. If you want to watch the full version of the interview that you just listened to and watch it, you can see it in the webpage portuguesevoices.org. And there you can find the full extensive interview because during this program we don't have opportunity to show the full interview. Thank you. E aqui chegamos ao final deste episódio. Espero que tenhamos ouvido e aprendido com todas as diferentes distintas vozes que foram apresentadas aqui no dia de hoje. E então até para a semana, e se gostaram carreguem no botão like ou follow para que possamos ouvir com antecipação ou ver ou saber o que é que vai acontecer na próxima semana, que são todas as quartas-feiras às 7 da noite no tempo da Califórnia. So I hope that you enjoy, and so click like or follow this episode so you know in advance what's coming next. And normally we'll come together every Wednesday at 7 p.m. California time. See you next week.